Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luísa e aqui eu converso sobre os meus livros, sobre as minhas impressões de leitura, sobre meus planos de leitura e também faço alguns bloguinhos às vezes. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou compartilhar com vocês os livros que eu comprei na Bienal de 2024, as minhas experiências de leitura desses livros, porque elas afetam a minha experiência com a Bienal de 2026, que eu vou, já está decidido que eu vou, só que eu sou o tipo de pessoa que compra livros na Bienal. E aí eu fiquei pensando, quais livros da Bienal de 2024 estão faltando para eu ler? Só que assim, nos 40 minutos do segundo tempo, ainda não era 45, mas nos 40 minutos, que foi agora em julho. E este vídeo está sendo gravado no dia 1º de agosto, postado no dia 2 de agosto. Então eu já comecei a minha preparação e eu vou conversar sobre isso com vocês. Espero que gostem e se gostarem, por favor, me deem aí uma curtida. E também comente aqui as suas experiências com as diversas bienais, não só de São Paulo, né, mas tem a do Rio e tem outras feiras de livro em outras cidades, outros estados, então eu vou adorar saber e como você lida com isso e tudo mais. Então, se inscreva no canal também. Enfim, vamos lá. Gente, eu vou na Bienal desde 2014. Eu só não fui em 2016, porque eu não estava no estado de São Paulo, eu estava transitando entre Brasília e Recife naquele ano. E também não fui em 2020, porque eu nem sei se teve 2020, e se teve, provavelmente foi online. Mas eu fui em 2022. Eu também não lembro o que eu comprei em 2022. Se eu tiver comprado alguma coisa, eu vou deixar alguma foto, porque terá sido assim que eu me lembrei que eu comprei alguma coisa em 2022, mas eu fiz a festa em 2024. Eu também fiz a festa em 2014 e também fiz uma festinha em 2018. E aí, o que acontece? Eu sempre deixo acumular pelo menos um livro em cada uma dessas bienais. Então, eu tenho 2 livros acumulados de 2014 até hoje. Até hoje, gente, a idade de um pré-adolescente. Enfim, tenho um livro de 2018 acumulado e eu tenho vários de 2024. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei em 2024 e o que eu achei dos livros que eu já li e os livros que estou lendo e os livros que talvez faltem ler até a Bienal. E sim, provavelmente eu vou comprar coisa na Bienal de 2026 e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou comprar porque, primeiro, que faz tempo que eu não compro muito livro, tá? Eu tenho diminuído o meu consumo de compras de livros, na intenção de ler os livros que eu tenho aqui em casa, e isso tá funcionando bastante. Eu já fui uma compradora compulsiva de livros, assim, principalmente quando a Amazon chegou aqui no Brasil, e antes disso, quando eu tinha o meu primeiro salário, eu comprava bastante no Submarino e no site da Livraria Cultura e da Saraiva. E pessoalmente também. E bastante compra de sebo também. Mas conforme o tempo vai passando, né, eu me casei e tudo mais, enfim, tem muito livro acumulado e eu preciso ler esses que eu comprei e eu quero tanto ler também. Mas eu sei que agora em 2026, uma das minhas editoras preferidas vai estar na Bienal, que é a Pedra Azul, e eu com certeza vou comprar coisas deles, porque é bom para prestigiar, né? Quem sabe aí eles sempre vêm para cá. Enfim, pelo menos deles eu sei que eu vou comprar, então eu queria acelerar um pouco os livros que eu acabei acumulando em 2024. Isso significa que se você assistiu o vlog da semana passada e eu estava doida para ler Yesteryear, eu tive essa ideia de ler os livros da Bienal de 24 para a Bienal de 26 um dia depois que eu finalizei o vlog. Isso significa que eu não peguei aquele e-book para ler ainda, mas em breve será lido.
E se você não assistiu ao vlog, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, então eu convido você a assistir, porque tá bem legal. Enfim, vamos lá. Vou mostrar por editora, então vamos começar pela que eu comprei menos, que foi a HarperCollins Brasil. Eu comprei 2 livros da Agatha Christie, porque eles tinham combinho, né? Eles estão relançando os livros da Agatha Christie nessas capas coloridas em capa dura. Já li A Casa Torta. Eu li ano passado e tem vlog aqui no canal em que eu leio esse livro. Gostei bastante. Não adivinhei o culpado, não ia adivinhar nem em milhões de anos. E eu tô numa leva, gente, que eu li tanta Agatha Christie que ultimamente eu tenho acertado pelo menos 50% do plot, sabe? Do crime. Mas dessa vez eu não acertei nada. Absolutamente nada. Esse livro é muito, muito bom. E aí eu falo mais sobre ele lá no vlog, então assista lá. É um dos primeiros vídeos do canal. Enfim. Aí eu comprei também O Homem do Terno Marrom, mas esse livro aqui eu já li. Então é por isso que ele tá no plástico e eu não vou contabilizar aqui dos livros que faltam ler, porque na verdade eu já li, eu só tô refazendo a minha coleção da Agatha Christie mesmo. Inclusive eu tenho o Homem do Terno Marrom numa edição antiga do Clube do Livro. E, enfim, não vai contabilizar aqui pro meu desafio pessoal. Aí, no stand da LPM, e continuando com a questão da Agatha Christie, eu comprei essa HQ que fazia muito tempo que eu namorava, que é a HQ do Adversário Secreto, que é um dos meus livros preferidos da Agatha Christie, e talvez um dos meus livros preferidos no geral, porque é um dos meus livros mais relidos. Nossa, gente, eu sei esse livro de cor. Então, a HQ foi praticamente a minha primeira leitura depois que eu voltei da Bienal, porque, né, é uma HQ e tudo mais, é bem divertida, bem legal mesmo. Houve, é claro, cenas adaptadas e tudo mais, não é igual ao livro, mas tudo bem, é uma forma diferente de contar a história e a essência tá aqui. Eu sou uma pessoa que é bem aberta a adaptações no geral, então temos aqui essa HQ que eu gostei bastante. Então vocês veem que eu até tô indo bem, né? Na LPM ainda eu comprei Pista Negra, do Antônio Mancini. Eu li esse livro aqui no carnaval desse ano e eu gostei bastante desse livro. Ele é um livro policial clássico, então você tem o crime, você tem a investigação e você pode, ao longo da leitura, juntar as pistas e desvendar o crime. Que geralmente não acontece, quem lê Agatha Christie sabe que isso não acontece. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu gostei bastante. Não é um tipo de livro que talvez agrade algumas leitoras mulheres mesmo, porque ele é um livro muito masculino, digamos assim. O jeito que ele fala das mulheres e tal pode sim incomodar algumas, mas eu acho que eu converso mais sobre isso num vlog, no vlog de carnaval. Então eu convido você a assistir esse vlog. Mas eu acho que faz muito parte do personagem em si, sabe? Esse tipo de pensamento e tal. E o legal da literatura é você entrar na mente de outras pessoas, né? Tanto é que, às vezes, quando a gente tem o foco nas personagens femininas, que são poucas e em poucos momentos, a gente tem comentários totalmente diferentes, a gente vê que o autor, ele sabe se deslocar entre as personagens, entre a psicologia das personagens. Eu gostei bastante. E aí da LPM a gente tem aqui o meu primeiro não lido, que é Nada de Novo no Front, do Remarque. E eu vou ler esse livro esse ano. Ele tá entre os 10 livros para 2026. Antes mesmo de pensar em Bienal e tudo mais. Então, eu vou ler esse livro. É um dos próximos da minha lista, com certeza. E voltarei para contar para vocês. Esse autor aqui, ele é muito famoso e assim, ele parece ser muito bom. Tanto é que o meu marido falou uma vez que a definição de amizade dele, do meu marido, né? Vem dos livros do Remarque. Então,
Vamos investigar isso aí, né. Aí, da Companhia das Letras, eu comprei 3 livros, que foram O Som do Rugido da Onça. Esse livro aqui, ele estava no hype na época que eu comprei, e parece ser muito bom. Então é um livro que vai focar mais nessa questão colonialista, né, com relação ao Brasil, à Europa, e eu estou empolgada para ler, mas ele ainda está no plástico, como vocês podem ver. Todos os livros que eu compro, gente, eu tô sempre empolgada para ler, mas enfim, ainda não li esse aqui. Aí, nós temos o Caderno Proibido. O Caderno Proibido, assim como a HQ, eu li um pouco depois de ter ido pra Bienal, então ele foi lido em 2024. E, gente, eu amei esse livro. Esse livro é muito bom. Eu sou uma fã de Helena Ferrante, apesar de só ter lido ainda a tetralogia napolitana. É assim, a tetralogia napolitana é um dos livros que definem o meu gosto. Eu gosto muito mesmo, eu sinto saudade dos personagens, sabe? E a Alba de Céspedes foi uma das autoras que inspiraram a Helena Ferrante, então eu estava curiosíssima para ler alguma coisa dela, né? E, gente, que livro bom! Esse aqui é o diário de uma mulher em seus 40 anos, mas que já tem filhos mais crescidos, que estão começando a vida profissional. E ela tá se questionando sobre a própria vida, sobre o casamento, a relação dela com os filhos. E é tão real, que na época que eu li esse livro, eu estava dando aula. E quando a gente dá aula, a gente tem a sala dos professores, né? E que a gente fica ali nos intervalos, ou então nas janelas entre uma aula e outra, quando você não tem aula. E eu ouvi as conversas das professoras nessa faixa etária da Valéria, que é a personagem principal do livro, e era assim, era igual, era igual. Então, essa história aqui se passa nos anos 50, 60, e em 2024 a gente tinha as mesmas angústias, de se refletir, né? Mas esse livro é muito bom. E aí, eu comprei também esse livro, A Estrela da Manhã, e do Karl Ove Knausgaard. Ele é famoso, ele tem uma série de livros, né, que é aquela Minha Luta, que é meio autobiográfico, mas eu acabei pegando esse aqui, optando por esse, justamente por não ser autobiográfico, eu acho, em certos aspectos, né, e só depois, na verdade, só agora que eu peguei pra ler, que eu descobri que é o primeiro livro de uma série, de mais ou menos 6 livros, e ele é gigante. Mas eu vou falar um pouquinho dele depois. Vamos continuar aqui mostrando os livros. Da editora Arqueiro, eu comprei 4 livros. Eu gosto bastante do catálogo da Arqueiro, no geral. E tanto na parte de thriller, quanto na parte de romances de época e romances históricos. Então, eu comprei A Vila dos Tecidos, que eu li também no mesmo vlog que eu falo de Pista Negra, só que eu não tinha terminado de ler esse livro, lá no vlog. Então, eu tenho uma resenha específica para esse livro aqui. Não foi um livro que me agradou muito, para falar a verdade, que é A Vila dos Tecidos, né? Tem vários defeitos, assim, defeitos de construção mesmo, do que mostrar para o leitor e tal. Tudo é muito fácil, as soluções são muito fáceis. E a construção da relação dos personagens também é muito fácil, ou quando é mais difícil, não é mostrado. E só é contado, assim, meio bem de longe, assim. Então, não funcionou muito para mim. Eu tenho interesse em ler outros livros da série, porque esse livro aqui é como se fosse um Downton Abbey na Alemanha. Então, isso é interessante, mas não é bem trabalhado, sabe? É uma pena. Aí eu comprei Morte no Internato, da Lucinda Riley. Eu sempre quis ler alguma coisa da Lucinda Riley e escolhi esse aqui como o meu primeiro Lucinda, porque parece que reúne tudo que eu gosto. Eu estou prontíssima para ler esse livro aqui.
E aí eu sempre quis ler Christine Hanna, porque ela é muito famosa e não só isso, né, mas ela é famosa em um gênero que eu gosto muito de romances históricos. Então eu comprei 2 livros da Christine Hanna, eu comprei o Rouxinol e comprei Os Quatro Ventos, assim, apostando na mulher. Estou lendo o Rouxinol, eu já estou praticamente na metade. E eu não acho que eu vou pegar Os Quatro Ventos agora, antes da Bienal, até porque falta um mês para a Bienal, assim. E eu ainda não sei que dia eu vou, mas eu acho que com o tanto de livro não lido, esse aqui vai acabar ficando para depois, até porque eu já peguei um livro dela para ler, então tudo bem esse aqui sobrar, sabe? Então eu falei rapidamente sobre os livros que eu li, tipo, mais nessa questão de gostei, não gostei. A intenção desse vídeo não é fazer uma super resenha, não é dar uma super impressão de leitura, porque senão vai ficar gigantesco, né? Esse vídeo aqui. Então eu quero me concentrar nos meus planos. Inicialmente, 2 semanas atrás, ou 3, eu estava assim animadérrima para ler todos esses livros e me propor esse desafio de conseguir ler os livros até a Bienal e tal. Mas assim, quem acompanha o canal, principalmente esse ano, sabe que eu tô com falta de tempo mesmo. E ainda, além de tudo, eu estou lendo Ilíada. Então não é só ler os livros da Bienal, eu estou lendo Ilíada em uma leitura conjunta com meu marido. E enfim, a minha rotina não permite que eu leia todos os livros até lá. Então eu estou lendo, estou apenas lendo e o que eu tiver terminado até a Bienal vai ser um lucro, tá? Vamos lá. Eu estou mais concentrada na leitura do Rouxinol. O Rouxinol vai falar sobre a invasão alemã lá na França, na Segunda Guerra Mundial. E a gente vai acompanhar 2 irmãs, a Viane e a Isabelle. E a Isabelle, ela sempre teve problemas com regras, ela é muito teimosa, cabeça dura, mas ela é muito corajosa e tudo mais. E ela vai fazer parte da resistência francesa. E, nossa, ela vai passar por vários perigos aqui. E a Viane, ela já é uma pessoa que as 2 perderam a mãe muito cedo. A Viane com 14 e a Isabelle com 4. Elas têm 10 anos de diferença. Só que a Viane, ela passou por esse momento de... Ela tem mais memórias da mãe, ela passou por esse momento de luto, de abandono dos pais delas e do pai delas, né? Que era um veterano da Primeira Guerra Mundial. Então, ela é uma pessoa mais sensível, mais medrosa e cautelosa em manter o que ela construiu até aquele momento. Aqui ela tem mais ou menos uns 28 anos. E a Isabelle tem 18, 19. Então ela tá bem concentrada em esperar o marido dela que foi lutar na guerra, tá concentrada em proteger a própria filha, mas ao mesmo tempo um militar alemão vai ter que aquartelar, vai ter que ficar lá hospedado na casa dela, porque era assim que eles estavam fazendo os esquemas deles. Então eles viam que tinha casa com cômodo sobrando, eles colocavam um militar lá. E aí ela vai ter que lidar com isso, enquanto a Isabelle vai lutar aí na resistência. E tá sendo uma leitura muito interessante. Não é uma leitura fácil, porque é uma situação tenebrosa. É horrível. É assim, o pesadelo. É o pior pesadelo de alguém é viver na França dos anos 40, 41, sabe? Mas assim, tá sendo bem escrito. Eu estou curiosíssima para saber o que vai acontecer com essas irmãs. E por enquanto é isso. Já Estrela da Manhã, qual que era o meu plano inicial? 2 ou 3 semanas atrás. Era ler 15 páginas por dia. E com isso, eu terminaria uma semana antes da Bienal começar, que coincide também quando as minhas férias começam e eu vou viajar, e enfim.
E aí, o que acontece, vocês podem ver que eu não atingi isso, eu tive que dar uma pausa. Por quê? Porque o Rouxinol já é uma leitura pesada. E esse aqui, ele é uma leitura fluida, ele é um livro muito bom e eu estou curiosíssima para continuar a leitura dele. Só que assim, é um livro contemporâneo, se passa atualmente, e a gente vai acompanhar uns 9 personagens, cada um com seus problemas da vida. Só que eu acho que todos os 9 provavelmente estão desesperançados com a vida deles e tal. Eu não sabia muito sobre esse livro aqui, eu comprei por causa do autor e na época que eu olhei no stand da editora, me pareceu interessante, mas eu peguei assim meio às cegas, sabe? Então, eu nem sabia o que esperar desse livro aqui. E até agora eu só conheci 2 dos personagens que a gente vai acompanhar, que é o Arne e a Catherine. Só que assim, o Arne, ele é casado, ele tem 3 filhos, e a esposa dele, eu acho que ela tem algum problema psicológico muito sério. Eu não sei, eu acho que é bipolaridade. Ele não fala o que é, mas a gente tem essa sensação, porque ele fala assim: ah, tudo começa, ela fica animada, ela começa a ter insônia porque ela tá animada. Então, eu acredito que seja bipolaridade. E ele tá meio sobrecarregado, porque no fim a esposa dele também não é uma pessoa muito responsável. Ela deixa tudo nas costas dele, do cuidado da casa, do cuidado das crianças. Então ele tá meio deprê. E a Catherine também tá deprê, porque ela é uma pastora e teóloga, só que ela acha que ela não ama mais o marido dela, ela tá totalmente indiferente ao marido dela. E aí ela tá pensando em pedir o divórcio. E ela também tá desesperançada, não tá muito inspirada, assim, sabe? E no fim, tipo, quando vai trocar o personagem que a gente vai acompanhar, acontecem coisas meio bizarras, o que é super interessante, até meio sobrenatural, e eu não tava esperando algo sobrenatural. Mas, como eles estavam meio depresinho, meio assim, nossa, como é que eu vou sair dessa, tal, eu comecei a ficar meio deprê também. Então eu decidi postergar essa leitura também. Então, é o seguinte, para os meus planos, eu acho que esses 2 aqui, né, Os Quatro Ventos e Estrela da Manhã, não vão rolar para minha preparação da Bienal de 2026. Eu vou continuar firme e forte no Rouxinol e vou pegar também o Nada de Novo no Front. A minha única questão é que são 2 guerras diferentes, né? O Rouxinol é a Segunda Guerra Mundial e o Nada de Novo no Front é a Primeira Guerra Mundial, mas eu acho que eu dou conta do recado. Bom, e de resto dos outros livros eu li, então eu acho que tá indo bem, tá caminhando bem. E eu só queria dividir um pouquinho com vocês sobre esses planos de leitura, sobre esses livros. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de comentar aqui as suas experiências com a Bienal, com as suas leituras, se você já leu algum desses livros e gosta ou desgosta, que eu vou adorar saber. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau!